Se você quiser se tornar membro do canal, tem um ícone aí que você pode clicar. Torne-se membro do canal. O que é ser membro? É nos ajudar, é contribuir para que nós possamos ter condições de produzir esse conteúdo aqui. Nós temos alguns gastos, algumas despesas que são fixas, relativas à produção de vídeos. E quando você se torna membro, você nos ajuda a ter recursos para produzir esse conteúdo. Amém? Mas fique à vontade, ninguém é obrigado a nada. Eu sei que é um momento crítico, é um momento difícil, mas é um valor bem pequenininho para você se tornar membro. Então, caso você queira, fique à vontade. Jesus venceu a morte. Jesus venceu a morte. Dá um glória a Deus aí, dá um aleluia aí. Ele venceu a morte. O nosso Jesus venceu a morte. A tão temida morte. E assim como ele venceu, nós também podemos vencer. Eu não estou dizendo que você não vai passar pela experiência de morte. A não ser que Jesus volte antes e leve a gente. Mas se tivermos que morrer, vamos morrer em paz. Porque vamos morrer com a certeza de que Jesus venceu a morte e ressuscitou no terceiro dia. Ele foi morto, ele foi crucificado, mas no domingo procuraram ele e lá no túmulo ele não estava mais. Ele venceu a morte. Por isso que o apóstolo Paulo escreveu no livro, na carta aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios no capítulo 15, primeira carta aos Coríntios no capítulo 15, do verso 54 ao verso 57, ele escreveu assim: assim, quando este corpo mortal, falando dele, se vestir com o que é imortal, quando esse corpo que morre se vestir com o que não pode morrer, então acontecerá o que as sagradas escrituras dizem: a morte está destruída, a vitória é completa. Verso 55, onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu poder de ferir, o seu aguilhão? Onde está, ó morte, o seu poder de ferir? Verso 56, o que dá à morte o poder de ferir é o pecado. E o que dá ao pecado o poder de ferir é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. A morte perdeu a sua força sobre nós, porque Jesus a venceu. Jesus derrotou a morte. Aleluia. Se nós estivermos em Cristo, nós vamos herdar a vida eterna. Irmãos, por isso que para aqueles homens que andaram com Jesus, que tiveram experiências com Jesus, ou mesmo nos dias de hoje, você que teve uma experiência com Cristo, você não precisa temer a morte, porque há uma promessa de vida eterna para você. Filipenses capítulo 1, do verso 20 ao verso 21, Paulo escreveu assim, aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Pelo contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Assim como Deus permitiu a morte de Cristo de uma forma injusta, uma forma que gerou nele dor, sofrimento, para que no terceiro dia ele ressurgisse em glória, nós também, para experimentar um tempo novo na nossa vida, vamos ter que deixar morrer algumas coisas em nós. Agora eu não estou falando da morte física, não. Eu deixei a morte física de lado. Você já tem aí uma palavra que te dá esperança, mesmo no dia da sua morte. Eu não sei se daqui a 50, daqui a 60, daqui a 100 anos, mas há uma esperança para você. Eu estou falando agora de hoje, trazendo para os dias de hoje. Foi preciso que Jesus morresse e ressuscitasse. João escreveu algo interessante. Evangelho de João, capítulo 12, verso 24, ele disse assim: digo-lhes verdadeiramente que
Se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Esse tempo de reclusão, esse tempo de confinamento, de quarentena, ele tem que se transformar para nós em um tempo de reflexão. O que precisa morrer dentro de nós? Deus está literalmente destruindo alguns conceitos, alguns princípios, algumas atitudes, sentimentos. Deus mudou a nossa agenda. Deus reescreveu a nossa agenda para que nós, de dentro das nossas casas, olhássemos para nós mesmos e começássemos a perceber o que há de errado em nós. O que há de errado nesse estilo de vida que nós adotamos. O que precisa mudar? O que precisa morrer em mim, Deus? Eu quero que tudo que é mal, tudo que é prejudicial, tudo que atrapalha a minha comunhão com o Senhor, com o meu irmão, eu quero que isso morra, porque eu quero renascer, eu quero ressuscitar, eu quero sair dessa quarentena como uma pessoa melhor. Eu não sei você, mas eu quero sair desse momento como uma pessoa melhor, como um pai melhor, como um filho melhor para minha mãe, meu pai já se foi, como um marido melhor para minha esposa, como um cristão melhor para a sociedade. Eu quero sair melhor, como alguém melhor. Eu preciso olhar para dentro de mim mesmo. O que precisa morrer em nós? Talvez a ganância, essa coisa de ajuntar riquezas, ajuntar tesouros aqui. A Bíblia ensina isso? Não. Jesus ensinou o contrário. Ele falou para a gente não ajuntar tesouros aqui na terra, porque aqui eles vão perder o valor. A traça e a ferrugem vão corroer os tesouros aqui da terra. Mas ele falou para a gente ajuntar tesouros no céu. Talvez precisa morrer o egoísmo. A gente parar de pensar só em nós mesmos. Pessoas sofrendo ao nosso redor, pessoas indo para o inferno sem conhecer Jesus, e a gente preocupado com as nossas metas, com as nossas conquistas, com os nossos sonhos, sem perceber que a vida está passando e eu não quero chegar nos céus de mãos vazias. Eu quero ganhar almas para Jesus, eu quero apresentar o Evangelho, eu quero apresentar Cristo às pessoas, seja através das minhas palavras, das minhas atitudes, porque a palavra sem atitude também não adianta nada. A fé sem obras é morta, mas as obras sem fé também são mortas. Eu quero fazer o que Deus me pediu para fazer, pregar o Evangelho, ganhar pessoas, apresentar o amor de Cristo às pessoas. Talvez nós precisamos deixar morrer em nós esse egoísmo e nos tornar pessoas mais compassivas, nos tornar pessoas que se importem com a dor alheia. Talvez o que tem que morrer em nós para que Cristo venha a nascer seja o ativismo. O que é o ativismo, pastor? Pessoas que se envolvem com um monte de coisas. Como que estava a sua agenda antes da quarentena? Não tinha tempo para nada? Não tinha tempo nem para visitar um parente distante, ou sua mãe, ou seu pai? E agora? Agora a vontade é de visitar essas pessoas, né? A sua agenda foi literalmente modificada, adiada. Deus, ele nos balançou muito, irmãos, nesses dias. Aqueles que eram ativistas estão sendo obrigados a ficar um tempo com a família, a ler a Bíblia dentro de casa, a fazer uma refeição à mesa junto com seu cônjuge, com seu filho. Coisas que Deus queria que nós fizéssemos num estado normal. Por isso que eu estou falando, é preciso morrer e ressuscitar.
É preciso morrer o que não presta. As sementes ruins é preciso eliminar da minha vida e deixar que os frutos apareçam, que os frutos se estabeleçam. 3 dias foi o tempo que Jesus levou para ressuscitar. Eu não sei quanto tempo nós vamos receber esse tratamento de Deus, mas deixe que Ele faça morrer em você tudo que não agrada a Ele, para que quando você renascer, você renasça como alguém diferente. Amém?